Sejam muito bem-vindos ao Não Alimente Zumbis. Eu sou o Ale, com a voz aqui mais ou menos, mas vim falar de Drácula neste canal porque sou um amante do nosso maior vampirão lá criado pelo Bram Stoker e que chega com uma nova versão nos cinemas com Drácula, a última viagem do Demeter. Vamos começar pensando que a primeira adaptação do Drácula para o cinema já tem 102 anos, tendo ocorrido lá em 1921. De lá para cá, a gente já teve mais de 80 filmes explorando a história do nosso querido Vlad. Mas a verdade é que dessa vez o diretor André Ovredal, Ovredal é difícil, ele resolveu adaptar somente um capítulo, explorar um capítulo específico da história, que são os Diários do Capitão. Nessa história, então, nós temos um navio carregando o Conde Drácula junto com vários outros tripulantes no meio de tantas cargas, e neste meio do mar, o Conde Drácula sai do seu caixão e começa a fazer suas vítimas ao longo dessas 4 semanas que eles passaram no mar. O roteiro é do Zach Olkewicz, que assina o roteiro lá de Trem-Bala, aquele último filme do Brad Pitt, e o da Rua do Medo, que é muito bom. Talvez ele que traga os elementos de terror na estética do filme, que são a parte que mais funciona nesse filme do Drácula. Junto com ele tem o Brad Schultz, que fez Caça às Bruxas, Escape Room e o Samaritano, então tem coisas boas aí no currículo dele também. Mas a verdade é que eles não conseguem escapar um pouco do arquétipo daquele filme onde tu pega um grupo de pessoas, bota num lugar isolado e eles estão ali para ser abatidos um atrás do outro. O que não seria problema nenhum, já que nós temos muitos filmes que fizeram isso e até hoje ainda fazem muito bem. O problema é que o diretor não consegue trazer nada de novo para o gênero e acaba caindo numa história um pouco genérica no momento em que nem o seu Drácula consegue ser icônico, nem os seus personagens que vão sendo abatidos um por um. Ele cai em vários clichês do gênero que hoje em dia já poderiam ser um pouquinho mais trabalhado, que são aqueles tripulantes tomando decisões estúpidas a todo momento, uma atrás da outra, e faz com que a gente se sinta um pouco idiota de estar presenciando aquilo ali, assim como desperdiça alguns poucos personagens que poderiam ser bem utilizados na história, como por exemplo a Ana, que é uma mulher que eles encontram também no meio dessas cargas, que o próprio Conde Drácula já trouxe como uma de suas vítimas, que ele vinha ali se alimentando pelo que o filme vinha contando. Ela tá mordida por ele. E o personagem principal, que é o Clemens, que é médico, descobre que ela tem alguma doença no sangue e começa a fazer transfusões para ela. Porém, ela, que é a única que conhece o Conde Drácula ali, em nenhum momento é levada em consideração. Ok, tem aquela coisa dos Marujos dizer que mulher em alto mar não dá sorte, mas no momento que o filme traz esse elemento, ela deveria ser um pouco mais importante dentro da história. Então, poucos caminhos que a direção poderia utilizar e o roteiro também para que esse filme funcionasse um pouco mais são completamente desperdiçados, como esse. O filme tem uma coisa visual que é muito boa, ele consegue colocar tudo no seu lugar, ele usa bastante cantos escuros, onde a tua vista se engana com o que pode ter ali, bota o navio em meio de uma tempestade, utiliza a luz dos raios para iluminar suas cenas. Ele traz esse ar de cinema de terror clássico que funciona bem. Aqui pode ser considerado o ponto alto do filme. Por mais que o visual do Drácula não tenha me agradado nem um pouco, ele não tem personalidade nenhuma, algumas mortes são legais. Tem algumas mortes que tu não espera e que acaba te pegando num lugar bem interessante no meio desse monte de gente que ele tá matando. O Corey Watkins faz o Clemens, que é o personagem principal da história. É esse médico que acaba entrando nesse navio porque ele quer voltar para Inglaterra. O Capitão Elliot é o Liam Cunningham, o nosso querido Sir Davos de Game of Thrones. Ele é um dos personagens mais interessantes, que também é um dos poucos pontos dramáticos que acaba funcionando dentro do filme. David Dastmalchian é o subcapitão, digamos assim, ou o segundo no comando ali do navio,
Tem bons momentos no filme também, e talvez dentro da tripulação sejam os únicos dois que têm alguma relevância pro filme, além do Clemens. O Javier Botet tem tanto destaque quanto o próprio Drácula que o roteiro trouxe pro filme. Se chamasse ele de chupacabra, daria na mesma. Não dá pra saber que é o Drácula, a não ser pelo nome de Demeter no navio. O garoto Woody Norman, que faz o Toby, como eu disse, eles têm a ligação dramática que mais funciona no longa, é um dos destaques. O garoto é realmente muito bom. Então, dentro dessa salada de pontos positivos e pontos negativos, o saldo não é tão bom assim, porque o filme acaba sendo bem esquecível, apesar de ter alguma coisa estética ali que funcione, algumas boas atuações, mas nada que faça a gente lembrar dele já na próxima semana. Lembrando que Drácula, a Última Viagem de Deméter, estreou já nesta quinta-feira, dia 24 de agosto. Espero que vocês voltem aqui, comentem com a gente se vocês gostam do Drácula, se gostaram desse filme, se ainda tem espaço para a gente falar de Drácula em 2023 para frente. E a gente se vê qualquer hora dessas em qualquer uma dessas redes sociais. Nos sigam e vamos trocar essa ideia. Tchau, tchau.